Vamos lá, galera. Fala, Alexandre. Me ouve bem, amigo? Me dá um oi aí. Me diz aí se você consegue me ouvir legal. Show de bola. Bom dia. Ah, show de bola. Fala, Jorge. Vamos aí, meu amigo. Vamos lá, vou abrir aqui também no Instagram para a gente seguir a nossa live. Vamos lá. Domingo, Nicolás. Chegou a... Mais um. Eu não estou conseguindo fazer no Instagram, não. Por que será? Aqui. Agora sim, estamos ao vivo tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. E vamos começar a nossa live de hoje. Bom, galera, vamos lá. Fala, Renan. Fala, Clebson. A galera tá chegando aí. E, pessoal, hoje, domingão, dia 1º de fevereiro, começando mais um mês também, né? Dia 1º de fevereiro de 2026. Estamos aqui patrocinados pela XG Educa. XG Educa, que é a grande empresa aí que nos fornece esse momento. E tanto eu quanto o professor Alexandre, professores da XG, sócios da XG, diretores da XG, pessoas importantes da XG, estamos aqui ao vivo, eu ao vivo aqui com a carinha para vocês, Alexandre comigo está no chat também, está acompanhando esse momento, e a gente vai tocar essa live de hoje, que tem um tema muito importante, principalmente para o momento que a gente está, que é o tema chegou a hora de recomeçar. Como assim chegou a hora de recomeçar? Se a gente for analisar pelo viés de um vestibulando, o vestibulando ele viveu o momento dele de Enem em novembro, viveu o recebimento de notas do Enem, viveu a inscrição de notas no SISU. E eu tenho certeza que o aluno que passou no vestibular, ele não está aqui nesse momento. E, aliás, se você passou no vestibular, abraço para você. Momentos de você estar com a sua família, curtindo, comemorando, separando seus documentos. Mas, como já é esperado, dado que mais de 3 milhões de pessoas fazem o Enem, tem muito menos vagas do que pessoas participando. Então, há muitas pessoas que não conseguiram o seu objetivo de primeira. E desse grupo que não conseguiu o seu objetivo, a gente tem aqueles que estão nas listas de reclassificação com ótimas chances de passar. A gente está com aqueles que estão nas listas de reclassificação e não tem chance de passar, né, ou está muito difícil de passar, tem que rodar muitas vezes. E tem uma galera que já abandonou o barco, que fala assim, ó, para mim não dá. Para mim não tem como, eu sou o milésimo da minha lista, sei lá, eu sou
Aí uma quantidade absurda de pessoas teriam que desistir da vaga para que essa pessoa possa participar. E para todas essas pessoas, exceto quem já foi, cara, chegou a hora de recomeçar, irmão. É sacudir a poeira, dar a volta por cima e vamos que vamos. Porque assim, a gente não pode ficar preso num resultado que categoricamente já passou. A gente precisa seguir adiante com os nossos objetivos, né? Se eu tenho a intenção, se eu tenho o objetivo de estar na faculdade, naquela carreira, naquela universidade, cara, eu tenho que correr atrás desse sonho aí, desse objetivo. E hoje eu vim trazer aqui no detalhinho que posturas, né? Que ideias, que pensamentos, que mentalidades, que norte a gente tem que ter para que a gente consiga fazer esse processo de recomeço da melhor forma possível. Sabe quando você entra num relacionamento novo, você começa a se relacionar com outra pessoa que você está curtindo, está gostando, mas você não deixa esse relacionamento ir para frente porque você está preso ao relacionamento antigo? Isso não pode acontecer também com o vestibular. A gente precisa fazer essa despressurização, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, para que a gente tenha o quanto antes a certeza, a convicção, as funcionalidades, o que a gente precisa para fazer um excelente trabalho para a próxima etapa. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Tem alguns fatores que impedem a gente de recomeçar. Tem alguns fatores que atrapalham nosso processo de recomeço. Eu vou listar alguns desses fatores aqui para vocês, vou conversar sobre cada um deles com você. Pegarei pesado em algum momento, no sentido de tentar te sacudir, porque tem algumas coisas que jamais podem acontecer na vida. Aí vamos lá. Tem um fator que para mim é o principal de todos. Ele é um fator que é da personalidade, ou posso dizer que é do comportamento, acho que é melhor dizer assim, que é a preguiça. Só que a preguiça, ela tem um significado amplo que eu quero trazer especificamente para aquilo que envolve o vestibular. Vamos lá. Talvez eu dê uma filosofada aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar. O que eu estou chamando de preguiça? A gente, depois que termina, né, os nossos vestibulares em 2025, a gente entra num processo de recesso, num processo de férias. Você vai lá e fala assim, cara, passo o ano inteiro pensando, não, vou fazer meu vestibular, depois eu vou descansar. Tem alunos que prometem que vão queimar todos os materiais que usaram para estudar no ano, de tanta raiva que ele tem desses materiais, para que eles nunca mais apareçam, quero esquecer tudo isso que eu estou vivendo nesse momento, como se o vestibular fosse ali aquele momento pior da vida, né? E é claro que isso é legítimo em determinada perspectiva, por quê? Porque aquilo ali é o que você faz na vida, e além de te trazer benefícios, que é uma aprovação do vestibular, conhecimento, interações, aquilo também te traz malefícios. Por quê? Te traz uma rotina pesada, te traz cansaço, te traz estresse. E aí, tudo bem, você sentiu um pouco de raiva daquilo. Agora, quando você termina esse processo de vestibular e inicia o seu processo de férias, esse processo de férias é um processo de renovação de forças. Tudo que termina exige uma renovação, exige uma recuperação, porque você gastou energia ali. E se você botou muita energia ali, significa que você precisa repor muita energia. Só que essa reposição, ela tem limite, ela não é para sempre. Pô, mas o meu sonho, professor, era nunca precisar trabalhar. O meu sonho era nunca precisar estudar. Não precisar tem caminho. Tem uma quantidade de dinheiro que você consegue juntar na vida para que você não precise mais estudar, não precise mais trabalhar. Deixar de estudar, deixar de trabalhar, é deixar de fazer um processo que é bom para todo ser humano, que é um processo de autoconhecimento, é um processo de conhecimento, é viver melhor. Então eu entendo a necessidade do deixar de precisar. Isso é autonomia. Agora, para sempre, não fazer, vou ficar à toa. Se você ficar à toa para sempre, tu morre. Professor, mas eu quero tentar, eu te entendo. Mas não é isso. O descanso, ele é pós. Você descansa depois que você exerceu determinada atividade. O descanso, ele não é pré. Para começar, você precisa vencer a inércia. É uma energia que você põe, é ativo. O descanso é passivo. Existem maneiras ativas de fazer um descanso passivo. Você pode descansar lendo, você pode descansar caminhando. Existem maneiras ativas de fazer um descanso passivo. Agora,
a energia que se põe para recomeçar, ela é ativa. Então você pode estar no início, no meio e no fim do descanso. Se você colocar uma energia de recomeço, você vai recomeçar. E aí eu considero que você está desde dezembro sem estudar e um mês, 3 semanas, já é tempo suficiente, tá? Para repor as energias de estudo. Não precisa de muito mais que isso. Então, se você está desde dezembro ou meados de novembro até agora, início de fevereiro, né, ou final de janeiro, né, ontem foi o último dia de janeiro, você está descansado. Você tem a energia dentro de si que precisa para recomeçar. Só que não basta isso. Não basta eu ter calorias no meu corpo se eu não tomar a decisão de andar, correr, puxar peso, pegar peso. Por quê? Porque essa energia não vai ser liberada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo? A preguiça, ela está no fato de eu ter energia acumulada, eu ter gordurinha no meu corpo, eu ter disponibilidade mental para fazer e não fazer. E de uma maneira ampla, falando talvez aí de sustentabilidade, ou falando aí de relação com o próximo, ou exemplos de nós mesmos, a gente também chega à conclusão de que, cara, se você tem condições de fazer, você tem condições financeiras, psicológicas, emocionais, e eu não estou falando que você está no ápice dos três, não, tá? Você não é o mais rico do mundo, você não é o monge budista, você não é a pessoa mais fantástica da Terra. Não, não é isso. Eu estou falando, se você tem condições mínimas, financeiras, psicológicas, emocionais, de fazer, faça, cara. O ideal é que você faça. Qualquer coisa que seja contrária a isso é preguiça. A não ser que você não tenha que fazer. Assim, não tenho que fazer. Para que eu vou fazer? Eu já passei. Para que eu vou fazer vestibular? Aí beleza, aí não é preguiça. É inteligência. Aí é o próximo passo, vai fazer outras coisas. Agora, podendo fazer, não fazer, aí você está jogando fora algo que te foi dado. E o ideal é que você acompanhe esse processo, que você pegue toda a energia que você tem na vida e gaste na sua vida para a realização dos seus sonhos, para aquilo que você deseja, para ajudar outras pessoas. Tudo bem? Então, o primeiro papo que eu queria deixar é a primeira coisa que impede a gente de recomeçar, que eu estou chamando aqui de preguiça. Eu acho muito pesado chamar de preguiça, porque eu podia chamar de muitos outros nomes mais leves. Né? De falar assim, pô, é cansaço. Eu podia chamar de, sei lá, podia falar que você está no momento de reconstrução. Só que tudo isso, cara, é dar palavras bonitas ou palavras mais leves para aquilo que na verdade é preguiça, porque você tem energia para fazer e não está fazendo. E o quanto antes você começar a fazer, melhores serão os seus resultados. Ninguém começa a treinar puxando 100 quilos. Você começa com 5. Então você vai recomeçar botando energia para começar com pouco, para que você tenha o seu processo crescente de desenvolvimento. Agora, se você deixar para começar depois, para atingir o mesmo resultado, você vai ter que acelerar esse processo. A chance de contusão é maior, o estresse é maior, aí não faz sentido. Tudo bem? Bom, professor, eu entendi o que você falou, eu entendo que eu preciso recomeçar, mas como é que é esse lance de colocar uma energia para recomeçar o processo? Vamos lá. Quando você treina, faz musculação ali, você vai pegar um peso. Eu sinto isso muito quando eu vou treinar costas. Cara, o músculo das costas não é um músculo que eu sinto usar no dia a dia. O bíceps eu sinto quando eu vou carregar alguma coisa. Meu antebraço eu sinto. O peitoral eu sinto quando eu vou levantar da cama, eu estou deitado, eu tenho que fazer aquela força para levantar. A perna eu sinto quando eu vou pegar alguma coisa no chão. Então tem alguns músculos do corpo que eu sinto toda vez que eu uso. Minhas costas não. O que eu sinto nas minhas costas é a lombar, quando eu estou muito torto, quando eu estou sentado errado, alguma coisa desse sentido. Mas aquele músculo de cima das costas, sabe? Que é super bonito de ver, né? Quando você vê uma pessoa ali mostrando e tal. Só que, quando você vai treinar costas, tem vários músculos ali, não tem um só. São vários. E cada aparelho que você faz vai estimular uma parte ali das suas costas. Cara, a primeira coisa que você precisa fazer para isso dar certo é você mentalizar qual região você está trabalhando, para que você consiga exercer força ali. Por quê? Porque se eu sentar num aparelho que treina costas, eu consigo treinar bíceps. Não existe músculo isolado. Você vai acabar fazendo bíceps. Se você fizer muita força com o braço, você vai puxar. Mas as costas estão sendo trabalhadas.
Que analogia é essa, professor? É porque, assim, colocar energia num processo que se inicia tem tudo a ver com mentalizar. Mentalizar é a primeira etapa. É você olhar para aquele processo, olhar para o tamanho do processo, olhar para o tamanho da caminhada e você decidir exercer uma energia mental que vai fazer com que você vença a inércia. Então você está parado, a sua tendência é continuar parado. Eu estou cansado, a tendência é eu continuar em repouso. Agora, a partir do momento que você toma uma decisão, que é falar, poxa, cara, eu vou me matricular num curso, eu presencial, eu vou assinar meu curso online, eu vou comprar meu material para estudar esse ano, eu vou refazer meu sonho aqui da carreira que eu quero, olhando as universidades, olhando minha carreira, pesquisando sobre. Quando você toma uma iniciativa, toda iniciativa, ela significa que você está vencendo a inércia. Ela significa que você está saindo da posição que você está para uma nova posição, para um novo movimento. Então, a intenção é a primeira coisa. Cara, eu não fui bem no vestibular passado, eu sinto que eu evoluí, mas ainda não fui o suficiente. Pô, mano, eu vou começar de novo. Ah, mas eu vou começar depois do carnaval. Furada, besteira, pô. Vou começar depois do carnaval. Tu já vai ter o carnaval. O carnaval vai ser um momento para você descansar, repor energias, de uma maneira muito diferente, por exemplo, da maneira que você repôs energias no recesso. Você vai repor de maneira mais agitada, mais interativa. O carnaval ele é mais agitado para a gente. Mas você já vai ter um momento de descanso. Agora é o momento de você colocar aquela energia, que é aquela energia que cansa rápido. É assim, é aquele primeiro dia da academia. Cara, se tu tá treinando há 3 anos, passar 1 hora na academia, 1 hora e meia na academia é tranquilo, pô, é um dia leve. Se você tá treinando há um dia, 20 minutos na academia é sofrimento total. Mas você precisa vencer a inércia, tá lá, para que você comece esse processo. Então, o primeiro passo para você recomeçar de maneira efetiva é a intenção. É a intenção de gerar energia para vencer a inércia, de mudar o movimento. É segunda-feira, você que já está matriculado no seu curso presencial, você que já está matriculado no seu curso online, você que ainda não fez matrícula, mas é segunda-feira você está lá cedinho, você está lá no horário correto, com o teu material pronto para assistir uma aula. Vai ser tranquilo? Não sei. Vai ser fácil? Não sei. Vai ser pesado, demorado, chato? Não sei. Mas você vai estar lá com a intenção de começar esse processo. Aí, beleza. Primeiro passo é a intenção. Segundo passo, para você recomeçar de maneira incrível, o ambiente. O ambiente. Eu falei isso na live que eu fiz sobre Sisu. E na última live eu dei sinais sobre isso também. Que é, cara, se os teus materiais de estudo do ano passado ainda estão visíveis para você, e é legal que você olhe no seu quarto, tá? Olha no teu quarto aí. Se você ainda consegue ver ali teus materiais do ano passado, cara, faz essa faxina agora. Agora, assim que terminar essa live. Vai lá e faz essa faxina por quê? Porque você precisa limpar o que teve do ano anterior para que você refaça o seu planejamento. Guarda num local que não seja visível. Guarda embaixo da cama para quem tem cama baú. Guarda em cima do guarda-roupa para quem tem guarda-roupa. Guarda em algum lugar que não seja visível para você e que, se precisar, você possa acessar para puxar algum material, alguma coisa que você deseja retomar. Mas não dá para você ir para um relacionamento novo buscando coisas do antigo, com hábitos do antigo. Não vale a pena. Se é relacionamento novo, são coisas novas. Eu estou pronto para o que vem de novo por aí. Se é um estudo novo, é para o mesmo objetivo. Assim como o relacionamento é para o mesmo objetivo. Para os vários que a gente tem. Mas se eu estou no estudo para um novo objetivo, para um novo ano, para buscar o que eu quero, cara, é sem as coisas do passado. Então você precisa de ambiente. Não estou falando que você precisa comprar mochila nova, lápis novo, caneta nova, roupa nova, não estou falando isso não. Eu estou falando que você precisa limpar o seu ambiente de estudo das coisas do passado para que você possa renovar esses ares e se dedicar exclusivamente a esse ano, a esse novo relacionamento que você está firmando. Tudo bem? Então a gente tem intenção, tem que ter intenção para você gerar essa mudança de comportamento, para você sair da inércia. E você tem que ter ambiente para você recomeçar. Tudo bem? Tá.
Terceiro ponto, que é muito importante para que você recomece: fé. E quando eu falo de fé, eu não estou falando de religiosidades. Poderia também, tá? As religiosidades são incríveis, as religiões são incríveis, o que elas constroem são absurdamente incríveis. Incrível. Agora, fé, eu estou falando de eu não sei se eu vou conseguir assistir bem a minha primeira aula do ano, porque tem 2 meses que eu não assisto uma aula. Mas eu tenho fé, eu acredito que estando lá, eu vou evoluir. Eu não sei se eu vou ter meu melhor resultado no primeiro simulado do ano, porque eu estou meio enferrujado. Mas eu acredito que estando lá, eu vou evoluir. Então tem uma série de processos que você faz nessa caminhada de recomeço, que você faz porque você acredita que é bom, porque você tem certeza que vai dar certo, mesmo sem ter feito ainda. Você vai fazer primeiro para depois ver o resultado. Mas eu acredito que esse resultado vai ser maravilhoso. Então eu preciso ter a intenção e eu preciso colocar uma pitada de energia nessa intenção, que é acreditar real que vai funcionar. Aí na mesma analogia que eu estou falando desde o início. Não faz sentido eu começar a treinar, eu ir para academia, naquele pensamento, mano, eu vou passar 3 meses lá, vou perder o quê? Vou perder tempo. Não, cara. Você vai perder gordura, pô. Você vai perder hábitos do passado. Você vai perder coisas ruins. E você vai renovar isso tudo com massa muscular, com autoestima, com empatia. E, galera, eu não estou vendendo curso, eu não estou vendendo inscrição em academia, vida fit, não estou vendendo nada disso. O que eu estou mostrando é através desse exemplo, que eu acho bastante fácil de entender, que para recomeçar, para fazer de novo, a gente precisa acreditar que aquilo é bom. Eu não posso entrar naquela vibe que é a da maioria dos alunos, tá? Isso destrói, às vezes, o processo. Que é, pô, que droga estudar para o vestibular, cara. Cara, não aguento mais. Não quero. Não, não, cara. Eu tô aqui porque isso vai me gerar um resultado que é muito positivo, é o resultado que eu quero. Eu não tô aqui porque me dói. Eu não tô aqui para dizer para os outros que é ruim. Eu tô aqui porque isso vai me gerar o meu sonho. É a primeira etapa para eu construir meu primeiro tijolo para construir meu sonho. Então eu vou suportar toda a dor saudável que houver nesse processo. É a dor do tríceps, é a dor da panturrilha, é a dor do ombro. Eu vou suportar toda a dor que for saudável. Existe dor saudável. Quando você levanta, você não está super disposto. Quando você acorda, você está aos pouquinhos, pô. Você está devagar, você está chegando de leve. Aí você sente algo, você sente músculos que você não estava sentindo quando estava dormindo. Mas eu suporto, porque eu preciso tocar meu dia, e isso vai me gerar energia, vai me fazer vencer a inércia. Então, eu preciso acreditar no meu processo. Recapitulando, para eu gerar um ótimo recomeço, eu preciso de intenção para vencer a inércia. Eu preciso de ambiente para que eu não projete coisas do passado no meu processo de agora. Eu preciso acreditar, que eu estou chamando aqui de fé, acreditar que aquilo vai ser bom para mim. E por último, eu preciso de processo. Processo, que eu já vim falando em todos os outros tópicos, mas eu preciso de processo. Eu preciso saber, entender, agir, pensando que o meu planejamento é de chegar ao final do ano com uma aprovação na universidade. Show de bola. Esse é o meu planejamento, é o que eu quero. O meu objetivo é esse, é subir a montanha e chegar lá em cima. A partir do momento que eu sei qual é o meu objetivo, eu vou repartir isso eu vou fazer o meu planejamento, eu vou repartir o meu planejamento em etapas. E eu vou fazer um processo para cada etapa. Eu quero chegar lá em cima da montanha. A minha medicina está lá em cima da montanha. O meu direito está lá em cima da montanha. Minha ciência da computação está lá em cima da montanha. Minha psicologia está lá em cima da montanha. Minha carreira está em cima da montanha. Eu vou fazer um planejamento ou eu vou seguir o planejamento que alguém fez para mim, meu técnico, meu professor, meu orientador, meus pais, alguém. Eu vou seguir esse planejamento. E esse planejamento eu vou dividir em etapas. Para cada etapa tem um processo. Como assim? Uma etapa que faz parte do planejamento.
Se você se matriculou num curso presencial, você não precisa todo dia ir até esse curso presencial, assistir aula e voltar? Então, o seu deslocamento, o seu lanche, o seu almoço, sua mochila, tudo isso envolve processo, que é todo dia à noite você arrumar a sua mochila e já ajeitar a sua comida, que você vai passar o dia fora, no seu cursinho. Se você planejou que para chegar lá no topo você vai fazer cursos online, você precisa de processo, que é despertador, material, é o horário de alimentação, que às vezes não é você que faz sua própria alimentação. Então, horário de alimentação, combinar com essa pessoa. Para que todo início de aula online você esteja presente com tudo pronto. Internet, talvez aumentar ali um pouquinho a sua internet. Entende? Outra coisa que faz parte do meu planejamento é fazer simulados. Fazer simulados faz parte do meu planejamento. Então, tem que saber se o curso vai me dar esses simulados, quantos simulados eu vou fazer ao longo do ano, onde eu consigo buscar mais simulados. Faz parte do meu processo, faz parte do meu planejamento fazer provas antigas. Eu já consigo definir, eu tenho um calendário no meu computador, no meu celular. Eu tenho noção que a prova do Enem vai ser em novembro. Eu tenho noção que o exame de qualificação da UERJ é final de maio, início de junho. Então eu consigo definir até lá o meu processo de feitura de provas antigas. Entenda que quando você faz o processo, quando você está nele, você quando você está no processo, quando você está nele, você não está olhando mais para o topo. Olhar para o topo é o momento em que você está planejando. Depois que você pega o seu planejamento, divide em etapas, e cada etapa tem os seus processos, você não está olhando mais para o topo. Você está olhando para cada processo. O meu dia a dia, eu quero ter 110 quilos com 10% de gordura no meu corpo. Uma meta aleatória aqui. Eu quero ter isso. Beleza. O que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tenho que ir à academia, tenho que fazer minha alimentação certa, tenho que dormir tantas horas, beleza. Para cada etapa, alimentação. Outra etapa, nutrição. Outra etapa, sono. Para cada etapa eu tenho que ter meus processos. Pô, na minha nutrição, eu vou na nutricionista, vou pegar lá meu plano para seguir meu plano. No meu treino, eu preciso de um personal, preciso de um professor da academia que vai fazer para mim ali e tal, e eu vou seguir aquilo ali no meu processo de determinada hora, tal dia, tantas vezes por semana. E no meu sono, eu tenho um processo de desligar as telas às 8 da noite, para que 11 horas eu já esteja dormindo e acorde e tal. E aí eu passo a focar todas as minhas energias nos meus processos. Porque se os meus processos rodam redondo, eu consigo fazer o meu plano dar certo. Eu não posso, todos os dias que eu vou para um curso pré-vestibular, seja ele presencial ou online, ficar pensando, caraca, eu tenho que passar em direito. Pô, esse é meu último ano. Cara, se não for esse ano, não tem mais como. Pô, eu vou conseguir passar no vestibular. Aí o aluno fica flutuando. Ele fez uma questão que ele não sabia e conseguiu fazer pela primeira vez. Pô, esse é meu ano, vou passar. Aí o aluno vira e fala assim, pô, essa questão, caraca, eu sabia fazer isso e não consegui. Pô, não vou passar mais, que droga. Aí não estuda mais naquele dia, porque ficou abalado emocionalmente. Irmão, irmã, não tem essa. Você só olha para o objetivo, você só olha para o topo da montanha no planejamento. Depois que você dividiu em etapas e determinou os processos, é fazer o teu processo rodar redondo. Eu tenho que estar lá todo dia de manhã, pô. Eu vou focar em estar lá todo dia de manhã. Se eu tiver sentado lá, eu vou estudar? Vou estudar. Mas eu tenho que levar o material. Mas se eu levar o material, eu vou estudar? Vou estudar. Então você só faz. É um dia de cada vez, é uma matéria de cada vez, é um aprendizado de cada vez. E isso vai se somando. A gente vai cumprindo as etapas. Isso vai fazer chegar ao fim do processo. Tudo bem? Tá. A gente está caminhando agora para o momento de conclusão dessa live, porque, se você perceber, o recomeço, ele é para quem está num objetivo que não foi conquistado ainda, mas que os checkpoints já foram, né, acontecendo. Então já aconteceu o Enem, não rolou, mas eu continuo no objetivo. Então eu preciso recomeçar para fazer o Enem de novo, para fazer o ERG de novo, fazer o FUVEST de novo, fazer o vestibular de novo. Algumas coisas impedem a gente de fazer esse recomeço, preguiça, né? Achar que a gente não consegue,
medo de entrar num novo relacionamento, já que o antigo deu errado, a gente acha que vai dar errado isso também. Algumas coisas impedem. E existem maneiras de fazer esse recomeço para que ele seja bom, né? Você ter uma intenção para vencer a inércia, é você acreditar, é você ter um ambiente que te propõe, que, né, promova isso, e é você definir os processos que você precisa para que cada etapa seja feita com maestria. E agora, para finalizar nosso momento de conclusão, eu vou te dizer o que eu faria ou o que você deveria fazer nesse processo, e a gente vai encerrar nossa live. Porque assim, terminou a live agora. O que eu faria se a minha intenção é começar a estudar amanhã? E amanhã é o primeiro dia de eletivo de todos ou quase todos os cursos aí, né? A XG começa depois do carnaval. Cara, se tu não tomou um banho ainda, toma um banho. Reflita sobre a live de hoje. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, papel e caneta. Escreve lá no topo qual é o objetivo, qual é a meta, medicina FRJ, direito UERJ, engenharia da computação, UNIRI, UF, engenharia de produção Cefet. Escreve lá o que você quer. Psicologia, UERJ. Escreve lá. Grande. Escreve lá que é o topo, é o que você está mirando. E começa a definir o que você vai fazer para chegar lá. Vou me matricular no curso tal, vou estudar online assim, 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 vou fazer provas antigas, vou... Que no meio dessas ideias você já está delimitando o seu planejamento e os processos dele. E por último, é começar a executar esses processos. Amanhã tem aula, não tem? Hoje à noite tu vai arrumar tua mochila, hoje à noite tu vai botar o teu relógio para despertar. E amanhã você vai estar lá presente. Ah, mas como é que vai ser lá amanhã? Como é que vai ser lá amanhã? Nada, isso é ansiedade. Não é para você pensar em como vai ser a aula, não. Não tem como saber como vai ser a aula. O que tem como saber é que você vai estar lá amanhã, pronto, predisposto, tendo vencido a inércia de estar lá e focado em realizar seus processos, para que ao final dessas realizações você conquiste o seu objetivo. Tá legal? Galera, vou fazer aquele pedido de sempre que eu faço, não deixa de ir lá no YouTube, galera que está assistindo pelo Instagram, vai lá no YouTube, por favor, no meu Stories tem aí o link, curte lá o vídeo se você gostou, se você não gostou, bota um dislike lá também, não tem problema. Nesse momento a gente quer saber como é que está repercutindo, se está dando certo, se está te ajudando. Comentários lá faça também, se inscreva lá no YouTube, a gente está com pouquíssimos inscritos, a gente está começando esse trabalho, então não deixa de ir lá não. E em quase todas as semanas do ano a gente vai ter esse momento nosso de live aqui no domingo, para que a gente possa estreitar a nossa relação, para que você possa receber informações e a gente possa se desenvolver. Acho que esse é o grande objetivo. Tá beleza? Um abraço, pessoal. Tudo de bom, ótimo domingo para todo mundo.